Examine-se, pois cada um a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem ter comunhão com Cristo, come e bebe condenação. Examine-se, pois cada um a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem ter comunhão com Cristo, come e bebe condenação. Ele disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazem isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, bebei dele em memória de mim. Isto é o meu corpo, dado por vós, fazem isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, bebei dele em memória de mim. Ele disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, bebei dele em memória de mim. Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazem isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, bebei dele em memória de mim. Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo.
exaltemos o nome, o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. Contemplai-o e sereis iluminados. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. 8h49, o programa Ventul já entrando ao vivo com mais uma inserção nesta belíssima manhã de segunda-feira, trazendo aí para você o quadro tema central do microencontro regional, que aconteceu nesse último sábado, né, na cidade de Florianópolis. Grande evento aí com a participação de várias pessoas da região ali, de São José, de Brusque, Santa Catarina, Paraná, muitas pessoas, inclusive do Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul, participaram também deste evento. E o ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, estará participando com a gente nesse quadro, trazendo para você aí um regar desta belíssima mensagem que aconteceu neste último sábado, e você pode acompanhar o programa pelo Facebook, pelo aplicativo Pão de Judá e também pela FM 106.3 Rádio Interativa. Aproveita esse espaço de tempo até às 9 horas para você estar aí convidando todos os teus contatos aí. Participe com a gente, divulgue, comente. Você pode fazer a sua pergunta aí a respeito de assuntos que foram abordados no microencontro regional. Com certeza, muitas dúvidas de várias pessoas serão aí sanadas através da sua pergunta. Então, 8h49, o programa Ventul já entra ao vivo a partir das 9 horas. Estamos aí aguardando a sua companhia e a sua permanência até o final do programa. Que Deus abençoe, um bom dia para você. Ao redor dos que o temem e os livra. E os livra. E os livra.
cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. De abandonada e odiada que eras, eu te constituirei em glória eterna, regozijo de geração em geração beberás o leite das nações, te alimentarás das riquezas dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o Cristo Jesus. Eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o Cristo Jesus. Os que te oprimiram se inclinarão diante de ti. Os que te desprezaram chamar-te-ão. 8 horas e 52 minutos e o programa Vensul já entrará ao vivo a partir das 9 horas, trazendo para você esse quadro tema central do microencontro regional, com a participação do ministro do Evangelho Sérgio Roberto Alves, que estará conosco ao vivo, diretamente dos estúdios Rádio Menorá Cachoeira do Sul, através do Skype, né? Estará participando com a gente. Já quero aproveitar e mandar um abraço aí para Newton Nunes, Simone Portela, Lena Santos, Cássia Ferreira, Mauro Augusto da Silva, José Carlos Lucas, Lima Alima, Oliva Antunes, Sueli Nepe Scalese e também Juarez Silveira, acompanhando a programação aí pelo nosso Facebook. E também você pode estar acompanhando pelo nosso aplicativo Pão de Judá e também pelas FM 106.3 Rádio Interativa. Você pode estar acompanhando essa programação. Lembrando que você pode aproveitar esse espaço de tempo e estar convidando muitas pessoas aí do seu contato a participarem desta programação. Um bom dia para você, 8 horas e 55 minutos. Eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, Cristo Jesus. Eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o Cristo Jesus. Não fosse o teu amor, nada brotaria deste meu duro coração. Não fosse a tua graça, os olhos meus ainda veriam
trevas e escuridão. Não fosse a tua cruz, a minha vida glorificaria as coisas do mundo. Não fosse o teu sangue puro e limpo derramado, eu estaria morto. Fosse o teu amor, nada brotaria deste meu duro coração. Não fosse a tua graça, os olhos meus ainda veriam trevas e escuridão. Fosse a tua cruz, a minha vida glorificaria as coisas do mundo. Não fosse o teu sangue puro e limpo derramado, eu estaria morto. É pela dor, é pela cruz, é pelo sangue de Jesus. É pela dor, é pela cruz, é pelo sangue. A vida está no sangue, a vida está no sangue dele. A vida está no sangue, a vida está no sangue de Jesus. Está começando agora o programa Vento Sul. Acompanhe nossa live pelo Facebook, programa Vento Sul.
Bom dia para você, são 9 horas e o programa Vento Sul com mais uma edição especial nesta belíssima manhã de segunda-feira, trazendo para você muita música, palavra de Deus, mensagens de edificação e nesse quadro de hoje, segunda-feira, tema central com a participação do ministro do Evangelho Sérgio Roberto Alves, que estará trazendo aí mais sobre os assuntos aí abordados na mensagem desse último sábado do microencontro regional da cidade de Florianópolis, que foi uma bênção, né, gente? Quem conseguiu participar ao vivo presencial lá foi ricamente abençoado, porque Deus derramou uma unção ali, desde o momento da oração inicial, os testemunhos fantásticos, muitos testemunhos maravilhosos ali, e também o Ministério da Palavra sempre trazendo aí uma orientação profética desta última hora para que todos nós possamos aí aprumar a nossa vida no prumo de Deus, né? E você vai estar acompanhando nesta programação de hoje, então, a participação do ministro da Palavra, né? Aqueles que não conseguiram participar presencial, com certeza conseguiram aí pelo canal Rádio e TV Menorá YouTube acompanhar a programação, né? Foi o nosso caso aqui, pessoal de Minas Gerais, aqui da Grande São Paulo, interior de São Paulo, né? A nossa distância ainda geograficamente é um pouco grande, mas a tecnologia, a informática aí nos ajuda a estreitar essa distância. Nós podemos aí participar através das mídias, né? E se você não conseguiu ao vivo, decorrendo naquele horário das 14 até as 17h30 ali, você pode acessar porque está postado lá no YouTube, viu? Ficou postada esta mensagem e todo o microencontro foi realmente maravilhoso. Muitas coisas foram abordadas, né, sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre as trevas exteriores, sobre fortalezas mentais, sobre o aplicativo Pão de Judá, muitas coisas interessantíssimas que ao longo da semana aí nós precisamos rever e regar aí, né, nos grupos familiares, nos programas de rádio aí, todo esse manancial, este rio que flui, né, que tem fluência aí, que alcança muitas pessoas de várias regiões aí do Brasil e até fora do Brasil, né? 9 horas e 3 minutos. Um bom dia para você que está aí no Facebook, né? Muitas pessoas já acompanhando. Lembrando que você pode aproveitar essa oportunidade aí e estar divulgando esta programação de hoje, esse quadro, né? Com o tema central, que muitas pessoas com certeza têm dúvidas, ficaram com dúvidas aí e podem aí sanar suas dúvidas através desse quadro, tema central do programa Vento Sul, que entra no ar todas as segundas-feiras a partir das 9 horas ali, 9h15, 9h20, o ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, já entra com a gente, né? Você que está acompanhando pelo aplicativo Pão de Judá, que legal, hein? Aí a sua participação, você pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, 0 operadora 19 98353 7522. Pessoal aí que está pela FM também, a 106.3 FM Rádio Interativa. Grande abraço aí pro pessoal que aqui do interior de São Paulo e região que acompanha essa programação aí. Um abraço aí pro nosso gerente Vair, que sempre está aí ligado na programação, inclusive no Facebook, né? Trazendo pra gente assim uma alegria muito grande de ver que essas pessoas todas aí que estão sendo abordadas estão aderindo ao aplicativo Pão de Judá e com isso estão aderindo também um sentimento em seus corações de estar se santificando pela lavagem da palavra, né, gente? Gente, 9 horas e 5 minutos, né? Vamos para um breve breaks comerciais e já nossa agenda da semana você vai acompanhando aqui na programação. A cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402.
venha para a Pousada Namorada, para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para a sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Alto Posto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e atendimento personalizado. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, a nova praça de alimentação, com grande diversidade de alimentos e bebidas. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Alto Posto Antonieta, o caçula de Pinhal. Sob nova direção. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Utilitários, ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir na Rua Frei Vicente Salvador, 35, em Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651 8152. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho. O melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 9
993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 36516105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. 9h12 e o programa Vento Sul trazendo para nós aí a agenda da semana, né, gente? Segunda-feira e quinta-feira, Novas do Reino, às 10 horas, né, com o quadro Perguntas e Respostas, com o ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves. Você pode estar acompanhando aí pela Rádio TV Menor YouTube, né? E também pela Pão de Judá e pelo aplicativo. Ali, Pão de Judá, você acompanha, então, essas inserções ao vivo do Ministério da Palavra nessa programação da rádio. Segunda e quinta-feira, Novas do Reino, às 10 horas da manhã, quadro Perguntas e Respostas com o apóstolo Sérgio Roberto Alves. Segunda-feira, de Bem com o Pão, às 14 horas, né? Segunda-feira, ainda na sequência, Janelas do Céu, às 22h30. E também segunda a sexta-feira, programa Vinde a Mim, às 8 horas, exceto quarta-feira, que nós temos o quadro Café com Cristo, e Novas do Reino às 10 horas. Terça-feira, o Vinde a Mim às 8 horas, com o quadro Personagens Bíblicos, mais uma vez com o ministro Sérgio Roberto Alves. Terça-feira, Escola do Reino, não podemos perder, né? E na sequência, Café com Cristo, quarta-feira, às 8 horas aí da manhã. Quinta-feira, Quinta ao Vivo, às 15 horas, com Cleider Alfaio, né? Um programa de entrevistas muito legal e muito divertido, né? Porque sempre nós recebemos testemunhos de pessoas que passaram pelo vale e hoje estão aí desfrutando da vitória. Muito legal aí, Quinta ao Vivo, às 15 horas, com Cleider Alfaia. Quinta-feira, Mensagem de Dedicação, às 20h30. Sexta-feira, Mensagem de Dedicação, mais uma vez às 20h30. E sábado, né, gente? Todos os sábados que não tem o microencontro, aí você vai estar acompanhando aí na agenda da semana, porque todas as rádios sempre trazem um regar desta agenda, né? Quando não tem nos sábados os encontros microrregionais, temos as mensagens de edificação às 20h30. Ficamos ligados aí, né? Domingo, mensagem de edificação às 10h30 da manhã. E o culto mundial às 23 horas, né? E lembrando que neste próximo sábado, dia 8 de junho, né? Dia 8 de junho, às 15 horas, grande evento, mais um evento, o microencontro regional na cidade de Cachoeira do Sul. Então está aí a agenda da semana. Muito importante você ficar ligado aí nessas programações, porque Rede Menor de Comunicação fica 24 horas no ar. Tudo será como Deus planejou. Nada será como tu imaginou, pois assim aprove ao Pai, que já designou os propósitos pra ti. Pra que lutar? Pra que sonhar ilusões? Ilusões. Te entrega pra Deus, Ele te ama e a sua unção te levará para a glória de Deus. Não abandone a palavra do teu Criador. Ele tem o melhor pra ti. Deixa Jesus te guiar, deixa levar teu coração para os céus.
Deixa o Senhor te mostrar o que tem pra ti, nada mais faltará, nada mais faltará. Como Deus planejou. Além do site tvmenorá.com.br, que você tem mais de 3.000 ministrações à tua disposição, mais um canal de áudio de orações, importantíssimo para quem às vezes tem aquele empecilho, olha, eu não consigo orar, não consigo romper. Pega ajuda ali, começa a orar junto com o áudio do canal lá de orações da TV Menorá, daqui a pouco rompeu, já pegou aquela ajuda e já orou. E aí tem o site Pão de Judá, que também tem um menu lá, orações, né, tem as orações doutrinárias lá, que você pode pegar ajuda aí para estar, quem sabe, combatendo, uma oração para combater o alcoolismo. Olha que bênção. Tem lá uma ajuda, oração intercessória pelos filhos, oração sobre o casamento, e muitas outras ajudas a gente tem lá de orações também no site Pão de Judá. É uma bênção. Essa área assim, de orações já me ajudou bastante, né? Porque tem momentos, e teve um momento assim que eu passei aqui, que foi um momento que eu olhei assim, eu estava sozinho, né? E os bichos tudo bem ao redor, né? E aquele foi um momento muito interessante. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso orar, eu preciso me consagrar, eu preciso buscar o Senhor, eu tenho alimento, amém, mas eu preciso também ter uma intimidade com o Senhor, então tenho que descer para a oração a um nível, né, maior, mas eu não sei como. Então, as orações são uma base assim que são, para mim, assim, teve esse momento que eu tive, assim, poxa, eu estou sozinho, né? Me senti Davi lá, né, com duas feras vindo à minha direção. E aí, o que eu faço? Mas assim, irmão, eu vejo como é importante também o Pão de Judá. O irmão estava comentando, muito interessante. A cada dia, tem mais gente ouvindo e curtindo a Rádio Menorá. A rádio feita para você melhorar. 9h19 e nós já estamos ao vivo aqui com o ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, que vai trazer nesta belíssima manhã aí de segunda-feira, no quadro Tema Central do Microencontro Regional, sempre um regar aí, um bate-papo bem legal aí que a gente fica tirando dúvidas, né? E se você ficou com alguma dúvida e quiser tirar, aproveita aí, envie a sua pergunta para o nosso WhatsApp aqui da rádio, 0 operadora 19 983537522 e tire as suas dúvidas. Já estamos ao vivo com o ministro, então. As armas carnais e não as armas espirituais. E é por isso que aparece a fortaleza mental, então, ministro. Exato. As fortalezas mentais, elas se multiplicam e aumentam no momento que elas veem que o espírito está expandindo. Veja que quando o Satanás, através da natureza caída, vê que houve a entrada poderosa do Espírito em nós, aí a guerra fica mais violenta, né? Agora, logo que a gente nasce da água do Espírito, Deus dá um refrigério de mamar no peito por algum tempo e não deixa nenhum perigo nos atingir, nem de dentro nem de fora, porque ali tem os ministros que são pai e mãe cuidando de nós. Aquele período de lua de mel com o Senhor que a gente chama, né? Sim. Então, é por esse motivo, assim, que a gente tem essa dificuldade de viver o Espírito e não a carne.
Mas aí tudo venha agora, a conclusão disso tudo. A pessoa tem que colocar sua mente na palavra, nas mensagens, nos materiais. Quanto mais ele fizer isso, mais a sua mente é renovada, mais a expansão do Espírito acontece. Verdade, então tá aí a dica. Então. Por isso que a gente tem dito aí para os irmãos não perder os micros regionais, que isso aí dá avanço de salvação muito grande. Sim. Verdade, ministro. E o ministro comentou também que era muito bom nós lembrarmos aí na comunidade cristã a respeito de um assunto que muitas pessoas não pregam, têm medo de pregar ou talvez não têm um conhecimento pleno, que é a respeito da tribulação, da grande tribulação e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E até aí o ministro ministrou que muitos pensam que o arrebatamento vai acontecer no final do governo do anticristo, e isso não é uma verdade. A verdade é que é à meia-noite, né? A parábola fala que na metade do governo do anticristo, então os vencedores serão aí beneficiados com o arrebatamento. Fala um pouquinho sobre isso, ministro. Na verdade, aquela parábola das 10 virgens, né, que 50% não era diligente e 50% era negligente. Quem são os negligentes? São os que não aplicam a sua mente na palavra. Sim. Porque a igreja oferece as oportunidades, como esta nosso mover. Deus se preocupou em nos dar uma mesa servida todos os dias, com todas as programações e ministrações à disposição dos irmãos que são gravadas, a editora, a assinatura, né? Tem um retorno para mim que está aberto aí. Então assim, nós não podemos perder essa oportunidade, jamais, de colocar nossa mente sempre na palavra, através de tudo isso que a igreja, por meio da igreja, Cristo está oferecendo para nós e dando a oportunidade de aprontar nossa santificação da nossa alma nesta era ainda. E eu creio mesmo que muitos irmãos vão conseguir isso, eu creio. Sim. Porque tudo se encaminha. Esses micro-regionais foi assim uma obra do Espírito muito grande para a gente trazer a unidade da fé e a manifestar a igreja gloriosa. É através desses micros que eu sei que vai isso acontecer. É uma estratégia de Deus aí, né, para renovar as forças, né, ministro? Porque isso aí está unindo os irmãos estão se conhecendo, os irmãos estão crescendo junto, estão vivendo junto ali, naqueles momentos, né? E se conversam e compartilham, e isso que vai dando aquele toque que Deus quer de família de Deus, entende? Sim. Por isso que nos encontros a gente tem que chegar cedo para falar com todos os irmãos que não conhecem, compartilhar. Eu sempre tenho dito isso, não chega em cima da hora, nem nos cultos, não pode chegar em cima da hora. Às vezes tem pessoa que está lá para fazer o louvor, chega em cima da hora do culto, chega antes, ele está escalado para trabalhar aquele dia pelo Senhor, servir o Senhor. Como é que ele vai chegar 8 horas na hora do culto? Né? Sim. Então, nós que somos os ministros de Deus, que temos que auxiliar os que estão chegando, nós temos que chegar cedo na igreja. Nós temos que chegar 45 minutos antes na igreja, e 40 minutos, 30 minutos, para a gente poder conversar com os irmãos e ampliar os laços espirituais da irmandade que nós temos em Cristo. Verdade. Graças a Deus que aqui em Cachoeira está melhorando muito isso. Não sei nas outras igrejas, mas aqui está melhorando. Quando eu estou chegando assim com 30 minutos antes do culto, geralmente, porque agora eu não consigo chegar um pouco antes aí, porque agora tem o Josué junto, né? Então, verdade. Então a gente sai com metade da casa junto com ele. Então a gente assim não consegue assim ficar muito tempo antes como eu ficava. Eu gostava de chegar 1 hora antes, né? Porque ali eu vejo assim a grande oportunidade que Deus nos dá de conhecer os irmãos, as suas dificuldades, as suas palavras de Deus para nós, que nos edificam, que nos renovam, né? As orações dos irmãos que estão lá, sempre tem uma oração antes do culto, que os irmãos estão reunidos ali intercedendo.
esse é o nosso ambiente, entende? E é isso que nós temos que procurar, essa unidade do corpo de Cristo. Agora com o Josué tem que dar 7 voltas antes de chegar na igreja. Mas tudo é bênção, né? Ministro, o ministro comentou assim um assunto que eu achei muito importante assim para dar uma renovada na mente dos domésticos, né? Que é com relação à motivação de seguir esta caminhada, porque muitas pessoas elas precisam estar alertas que hoje a motivação de nós ir para a igreja, estudar a palavra de Deus, escutar mensagens, não seria mais para adquirir coisas naturais, né? Mas sim nos preparar para ser glorificados e subir como vencedores, né? E fala um pouquinho sobre a necessidade de nós ajustar esta motivação, porque para eu trabalhar para o Senhor, eu preciso dessa motivação de que através do trabalho eu serei santificado e estarei ajudando outros irmãos também a serem santificados, e não com esse pensamento de acrescentar coisas naturais e bênçãos naturais, mas a oportunidade de subir como vencedor, ministro. Fala um pouquinho sobre como ajustar esta visão no nosso coração. Esse ajustamento de foco é uma consequência da nossa intimidade com o Espírito Santo e do crescimento de vida, da maturidade espiritual. Isso aí não se faz com palavras e orientações externas. Isso é uma questão de operação interna do Espírito Santo que está levantando a nossa maturidade espiritual. E, naturalmente, eu vou ajustando o foco para o espiritual, que é o nosso carro-chefe para chegar na sétima dispensação com Jesus. Então, as pessoas assim não precisam se preocupar, fazer força para tentar fazer um autoajustamento do foco. Isso não. É uma coisa que vem do Espírito, é isso aí. A pessoa, de repente, começa a perder o interesse, se contentar só com o que precisa, e isso é uma obra do Espírito, é um resultado de uma operação muito miraculosa que está ocorrendo dentro do nosso coração. Então, nada é por esforço, nada é por vontade humana, é uma obra que Deus proporciona a gente ter esta visão espiritual, né? O verdadeiro foco que nós temos, que é o desenvolvimento e a santificação da nossa alma. Então, da nossa parte, seria a questão de estar frequente na mesa dos pães e, na sequência, orações e jejum e consagração, né? É isso aí. A consagração é que determina tudo o avanço dessas coisas. Amém. Ministro, também teve um ponto da mensagem em que o Espírito nos trouxe assim, que nós como esposa, como igreja de Deus, né, eleita de Deus, o ministro comentava que nós estávamos com Satanás e Jesus Cristo foi lá, matou Satanás e nos tomou de volta como esposa, né? E aí o ministro fez um comentário que o maior problema desta esposa, o problema desta igreja hoje na Terra, de modo genérico, é a questão da razão, né? E eu queria que o ministro falasse um pouquinho para os nossos ouvintes, inclusive o pessoal da FM que também está nos ouvindo, qual é a diferença da razão e daquilo que agrada a Deus, porque o que agrada a Deus na mente de Deus é fé, né? E o que agrada a Satanás na mente de Satanás é a razão. Fala um pouquinho sobre fé, sobre razão, a diferença e como se livrar de uma e ganhar outra. A razão são raciocínios humanos, baseado na filosofia terrena. Então, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que Satanás, quando fez cair o homem de Deus para ele, o que aconteceu? Ele fez o homem passar a ser independente através do raciocínio. Então, agora o homem estava equipado por Satanás para discernir o bem do mal pela sua própria condição humana, né? E isso não é possível. Deus não fez o homem para viver desta forma, porque se o homem aderisse a esse estilo de vida e natureza, o que ia acontecer? Ele ia ficar separado de Deus, não Deus se separar dele, ele se separou de Deus. Então ele perdeu o absolutismo da verdade no seu coração, porque Deus queria guiar o homem do lado de dentro, para fazer o que Deus tinha de plano e propósito, e governar todas as coisas na terra.
Mas isso, quando houve o pecado e a transgressão, não foi mais possível porque o homem afastou completamente de Deus. E a misericórdia de Deus ainda prevaleceu, ficou até hoje, né? Muitos estão vivendo da misericórdia de Deus, porque a misericórdia faz com que você fique numa posição até você ser escolhido ou não por Jesus, né? Eu não sei porquê, né? Mas, então, essa capacidade de independência de Deus que a natureza pecaminosa proporcionou ao homem, foi o que gerou a razão. Então, veja bem, se você tem uma opinião hoje, Deus levando a verdade para ti, pode mudar. Agora, se tu tem um dogma, aí Deus leva a verdade para ti e você não aceita. O que é dogma? Dogma é você não aceitar a vida. Você é o centro do poder decisório do que tu quer escolher, decidir, fazer na vida. Então, essas pessoas estão obcecadas, né? Eles não mudam diante da palavra de Deus. Tem muitos que são assim nesse universo aí, nessa terra aí. São muitos que estão assim. E que já passaram, que estão aqui hoje nessa geração. As pessoas dogmáticas, que têm dogmas, né, não conseguem aceitar novidade, porque ela absolutizou que o raciocínio, a razão, o seu entendimento é o absoluto. Então, mais tu prega a palavra para ele, não recebe. Agora, se eu tenho uma mera opinião e tenho bastante capacidade de duvidar dessas convicções íntimas que eu tenho, eu sou uma pessoa que está propensa a receber a vida e o crescimento espiritual. Então, Deus olha os corações e sonda os corações. E segundo isso aí, é que ele faz todas as coisas na nossa vida, né? Então a razão é totalmente natural, não tem nada de Deus, né? O que é a razão? A razão é amparada pelo orgulho. Aí a razão arrasou, argumenta, se defende, se justifica. Ele é tudo, ele é promotor, ele é juiz, ele é Deus, né? Ele é advogado, ele é tudo. Então ele não precisa de Deus, né? No interior dele tem uma concepção de que ele não precisa de Deus. E isso é um caso assim muito perigoso para uma pessoa que tem esse tipo de estado de vida e que não abre o coração para a verdade divina. Ministro, na sequência, uma pergunta assim, por que nós demoramos muito para nos livrar dessas fortalezas mentais, sabendo que nós já sabemos o que fazer? É aquele prazer que a natureza pecaminosa gera no homem de estar no centro e no controle e na gerência da sua vida. Isso dá uma sensação gostosa para ele, né? Eu faço o que eu quero, vou onde eu quero, como que eu quero, penso o que eu quero, faço o que eu quero. Então, essa sensação que é um sofisma, porque ele não tem essa liberdade, aquilo é um engano, porque ele é escravo da carne, e o escravo da carne nunca sabe que é escravo da carne, né? Ele não tem revelação disso, né? Só Deus pode iluminar uma mente para você descobrir, para mim descobrir que eu sou escravo da carne. Se Deus não iluminar a minha mente, eu nunca vou escapar dessa servidão. Então, quando uma pessoa entra na igreja, ela pode ficar liberta completamente dessa servidão. Então, por isso que o evangelho da graça habilita. E o evangelho do reino santifica aquela pessoa, liberta aquela pessoa definitivamente da natureza pecaminosa. Deu para entender? Deu para entender. Então, para nós nos libertar, aí o evangelho do reino é a tônica da nossa caminhada. Não tem como nós ficar sendo habilitado toda hora e nunca conseguir se libertar, né? Não, a habilitação é a geração do Espírito que entrou em mim. Sim. A partir dali, agora eu vou alcançar todas as coisas que Deus me deu. É por isso que a gente observa, assim, né? Não a nível julgamento, mas até para gerar uma tristeza no nosso coração. O cristianismo hoje, a pregação é só para habilitar a pessoa, né? Mas a pessoa nunca consegue ser santificada porque está carente do evangelho do reino, né, ministro?
A obsessão, a fortaleza mental, manifesta uma obsessão que a gente percebe aqui fora. Né? A fortaleza mental é um reforço espiritual maligno que se localiza na nossa mente para impedir a fé, para impedir a dependência nossa do Espírito. Ministro, teve um momento da mensagem que o ministro, falando um pouco da grande tribulação, e fez um comentário muito interessante, né? Que o ministro comentou que o irmão sente que no final, na grande tribulação, será um momento de maior conversão de número de pessoas, né? Creio nisso. Fala um pouquinho mais sobre isso aí, porque muitas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento até nem acreditam na grande tribulação, né? Fala um pouquinho sobre essa conversão. Isso faz parte, assim, da mente natural do homem, ter dificuldade de acreditar em palavras e só acredita em fatos. Tomé disse, só acredito se eu vejo os furos, as feridas nas mãos, nos pulsos de Jesus, e eu quero ver se ele abriu o lado dele, não. Eu quero ver a ponta da lança ali onde pegou, porque eu acredito só se eu vejo. Então, a mente natural do homem é assim. Ela só acredita em coisa que os seus olhos conseguem ver. Na grande tribulação, vai duplicar isso aí. Além de conhecer a palavra e de conhecer as profecias, a pessoa vai ver que tudo que ele vai viver já foi prenunciado. Então, aí a fé vai brotar que nem pipoca numa panela, entende? Porque aí o medo, o pavor que o anticristo vai gerar no planeta, vai fazer as pessoas comer as páginas da Bíblia, entende? As pessoas mais diligentes no estudo bíblico vai ser na grande tribulação, né? As pessoas vão querer reunião de manhã, reunião de tarde, nas cavernas, no meio dos matos, aonde for. Eles vão querer reunião de noite, eles vão querer reunião de madrugada, quer fazer oração de madrugada. Não vai precisar ninguém estar tocando manivela nos crentes. Porque ali eles vão fazer a coisa acontecer. Mas aí já perdemos a era da graça ali, né? Sim, mas vão ser salvos se entrarem na linha do reino, né? E podem até ser vencedores, né? E nesses eventos finais ali dos 3 anos e meio da grande tribulação, haverá a presença do Espírito Santo como há hoje na Era da Graça dentro de nós? Muito, muito restrita. Muito restrita. Até porque quem vai mandar na Terra por concessão divina é o anticristo. Como é que o Senhor diz assim, eu vou te dar direito de reinar na Terra, mas eu vou ficar ali marcando de cima o teu reinado? Não, ele é rei. Sim. É concessão divina. Sim. Então ele vai... claro que Deus, os cristãos que ficarem aí, vão ter uma certa misericórdia, uma proteção, com certeza, mas não é mais graciosa a coisa. Tá certo. Então tá aí o alerta para todos nós aí, né? Tem que ter o pelego de Abel para se salvar. Tá certo. Ministro, são 9 horas e 46 minutos. Eu queria deixar o final para o ministro, assim, compartilhar um pouco de uma conclusão desse microencontro. O ministro esteve lá presencial, participou da oração inicial, dos testemunhos, dos louvor. O que o ministro, assim, sente de trazer para nós aí, em poucas frases, aquilo que Deus trouxe para um alerta para nós a partir de então? Olha, eu fiquei muito satisfeito, assim, porque não só em Florianópolis, mas os micro-regionais, cada vez mais gente. Isso aí me alegra e me anima, me renova, me dá muita motivação. Parece que Deus, assim, me paga com essas coisas, porque eu vejo que aquilo que Deus investiu em nós está crescendo, está indo para frente, o povo está recebendo, está querendo crescer. Isso para mim me renova e para ir à frente. E lá foi, no meu entendimento, bateu o recorde de presença novamente lá em Florianópolis. Eu vi que tinha muitas cadeiras acrescentadas, parece que 100 cadeiras a mais. Olha só. E olha, estava praticamente lotada. Claro que
das 2 às 3, assim, você olhava, tinha uns lacunas, assim, mas às 3 horas a gente começou a ver que estava lotado. Então o pessoal chega um pouquinho mais tarde para passar o louvor, para passar algumas coisas da oração, orar, ler, né? Então vamos pegar só a essência, né? Não, temos que pegar tudo, né, irmão? Tá certo. Mas amém. Foram, compareceram, isso alegra muito a gente e sinaliza que eles querem o Senhor, né? Sim. E aquela região ali de Santa Catarina já está crescendo bastante, né? Tem vários lugares ali, Brusque, ali, Florianópolis, São José, né? E eu vi gente de Curitiba, olha só o esforço desses irmãos aí de Curitiba, de Apucarana, e tinha os irmãos do Rio Grande do Sul, tinha irmãos aqui eu vi assim de outros lugares, assim, que alegra muito a gente de ver assim essas viagens longas para ouvir, ver o que Deus vai operar no coração de cada um de nós. Então isso é uma coisa muito importante. Esses micro-regionais realmente foi uma estratégia divina para unir a igreja e fazer a igreja gloriosa manifestar. Que legal, esses esforços aí desses irmãos que viajam de tão longe aí, demonstra realmente o interesse que eles têm e o amor especial por Cristo, né? Porque veja bem, o cansaço, a demanda de finanças, tudo isso aí é um sinal de que a pessoa quer receber a santificação e a glorificação nesta era. Legal. Isso aí. Ministro, são 9 horas e 50 minutos. Saudações finais, então. Se dirija aí à comunidade, né? Faça aí o seu convite, fale aí o que o ministro desejar. Que Deus abençoe os nossos irmãos desse mover, os irmãos das outras organizações que nos acompanham através dessas 2 emissoras, da FM, do Facebook, aí, do YouTube, do canal direto do Pão do Judá, aí, da TV e da Rádio Menorá, que esses irmãos e os simpatizantes aí da Palavra de Deus, que também nos acompanham, com certeza muitos estão nos ouvindo, né? Que profetizo assim, que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês e que o Senhor possa colocar o convencimento por meio do Espírito Santo de que nós precisamos avançar e santificar e ficar pronto para reinar com Jesus daqui a pouco na virada dessa dispensação. Que legal então, ministro. Muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, seu ministério e sua família. E um grande abraço para o Josué. Deus abençoe a todos vocês, a família Melim também. Tá bom, grande abraço. Deus abençoe, ministro. Tá bom. Que legal, e nós participamos juntamente com o ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves, falando a respeito deste grande evento que aconteceu, né? Nesse último sábado. Então, 9 horas e 50 minutos, ficamos por aqui, né? Que Deus abençoe ricamente você que estava acompanhando com a gente pelo Facebook aí, muitas pessoas acompanhando. Tivemos uma dificuldade de transmissão ali no áudio, né? Mas segundo aqui alguns irmãos, graças a Deus foi retomado. Que Deus realmente venha estar trazendo a cada um de nós acréscimos de vida, né? Que Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui e Novas do Reino já entrando no ar. E todos, cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadras de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou venha até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM.
Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Alto Posto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e atendimento personalizado. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, a nova praça de alimentação, com grande diversidade de alimentos e bebidas. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Alto Posto Antonieta, o caçula de Pinhal. Sob nova direção. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir na Rua Frei Vicente Salvador, 35, em Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651-8152. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Além do site tvmenorá.com.br, que você tem mais de 3.000 ministrações à tua disposição, mais um canal de áudio de orações, importantíssimo para quem às vezes tem aquele empecilho, olha, eu não consigo orar, não consigo romper. Pega ajuda ali, começa a orar junto com o áudio do canal lá de orações da TV Menorá, daqui a pouco rompeu, já pegou aquela ajuda e já orou. E aí tem um site
Pão de Judá, que também tem um menu lá, orações, né? Tem as orações doutrinárias lá, que você pode pegar ajuda aí para estar, quem sabe, combatendo, uma oração para combater o alcoolismo. Olha que bênção. Tem lá uma ajuda, oração intercessória pelos filhos, oração sobre o casamento, e muitas outras ajudas a gente tem lá de orações também no site Pão de Judá. É uma benção. Essa área assim, de orações já me ajudou bastante, né? Porque tem momentos, e teve um momento assim que eu passei aqui, que foi um momento que eu olhei assim, eu estava sozinho, né? E os bichos tudo bem ao redor, né? E aquele foi um momento muito interessante. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso orar, eu preciso me consagrar, eu preciso buscar o Senhor. Eu tenho alimento, amém. Mas eu preciso também ter uma intimidade com o Senhor. Então, tenho que descer para a oração a um nível, né, maior, mas eu não sei como. Então, as orações são uma base assim que são, para mim, assim, teve esse momento que eu tive assim, poxa, eu estou sozinho, né? Me senti Davi lá, né, com 2 feras vindo à minha direção. E aí, o que eu faço? Mas assim, irmão, eu vejo como é importante também o Pão de Judá. O irmão estava comentando, muito interessante, sobre o canal que a gente tem do Ao Vivo Igrejas. Né? Então, por exemplo, hoje eu estou aqui, mas eu já estive em São Leopoldo, eu já congreguei em Novo Hamburgo, eu congrego hoje, volta e meia, aqui em Barueri, em São Paulo, em Pinhal. Então, são cidades que a gente tem que acompanhar também, porque todo esse material que está aqui, estão tendo ministrações lá, estão tendo seminários, estão tendo semi-escolas, e elas estão sendo gravadas pelos irmãos. Então, a gente faz assim, eu vejo assim, os irmãos têm um trabalho tão importante de gravar todas essas ministrações. Isso não é apenas para a igreja local, mas é para que nós, irmãos de outros locais, nós fiquemos sabendo. Eu vejo que as boas novas, às vezes, do reino, deveria ser assim, olha, irmão, está tendo seminário em tal igreja de tal livro, e a gente devia estar acessando aquilo lá, né? Mas a gente, muitas vezes, está esquecendo disso. E eu vejo como é importante, porque em cada local o Senhor fala com diversos irmãos de uma forma diferente. Então, aqui, por exemplo, nós estamos tendo um seminário, que é o Esposa em Modelação. E o Esposa em Modelação aqui, ele está falando muito para as pessoas daqui, né? Está trazendo muita bênção, assim, para os irmãos. Agora, quanto mais pode trazer para uma outra pessoa em outra localidade? Ah, mas eu já tenho Esposa em Modelação aqui. Amém, irmão, mas talvez o que o Senhor traz aqui é diferente do que o Senhor trouxe lá. Às vezes, sobre um mesmo título, o Senhor traz coisas diferentes. Então, como é importante isso? Porque o Senhor fala, às vezes, diversas vezes. Então, por isso que é importante a gente rever os materiais também. Você já conhece o Devocional Mesa dos Pães? É um instrumento de busca diária. Use-o todos os dias para que você alimente seu espírito e ouça Deus. São 366 estudos, um para cada dia do ano, contendo temas relacionados com o dia a dia das pessoas e a orientação do Senhor contida nas Sagradas Escrituras. Adquira já o seu pelo site editoraventosul.com.br ou de segunda a sexta pelo telefone 0 operadora 11 2970 1120.